É uma honra ter você aqui comigo. Eu te Tá. agradeço muito por você ter aceitado esse meu convite em participar dessa minha série de mulheres que me inspiram. Que lindo! Nossa, é uma honra para mim estar aqui nesse lugar. Com esse É, título, assim, né? Mulheres que inspiram. Eu acho que é uma inspiração recíproca, Renata. perfeito. O seu trabalho é muito lindo também. Muito E obrigada. é importante isso, né? De ter esse grupo de mulheres, umas inspirando as outras. Isso é muito rico. Exatamente, exatamente. Então, nessas próximas semanas eu quero discutir alguns assuntos ligados com esses nossos ciclos femininos, com algumas mulheres maravilhosas que de alguma forma têm me inspirado ao longo deste meu caminho. E você é uma dessas mulheres, né? Por isso eu te convidei. E é engraçado, né, Vivian, porque a gente se conhece não tem muito tempo, né? Mas eu tenho a impressão que eu sempre te conheci. Eu acho que é por conta dessas nossas é, afinidades de estar preocupadas na educação dos nossos filhos, né? Nesse adolescer dos nossos filhos. Isso faz com que a gente crie um cordão dourado que nos une, né? Realmente, parece que a gente já se conhece há mais de anos, né? É verdade. E aí eu queria então começar te apresentando e em seguida eu passo a bola para você. Eu quero te apresentar do jeito que eu te vejo. E aí você me fala se tá bom, se não tá bom, se é assim, se faltou alguma coisa ou não. Então, Vivian Victor, para mim, é sinônimo de mulher que busca perfeição e liberdade. É o equilíbrio entre a perfeição e a liberdade, do fazer do jeito que acredita ser o melhor. É uma mistura de arte e antroposofia, educação e empreendedorismo, crença e poesia. É mãe de menina, de meninos, escritora e autora. É assim que eu te vejo. Nossa, Renata, isso é muito lindo, que às vezes a gente precisa ouvir, né, de outras pessoas aquilo que nós somos. E isso É, também é uma forma de empoderamento, né? O empoderamento através da voz do outro. Muito lindo, muito grata, muito grata. e aí eu queria então falar um pouco com você sobre esse processo de assistir, né, no sentido mais amplo da palavra, o crescimento dos nossos filhos. E porque se considerarmos que eles são únicos, né, e cada um tem as suas necessidades próprias e específicas, cabe a nós então, né, Vivian, uma tarefa que não é fácil, né, a de descobrir exatamente, a de descobrir qual a melhor ferramenta utilizarmos para abordar temas como puberdade, menstruação, seminarca. E aí eu queria saber de você como é que você fez para conduzir a tua filha, para pegá-la no colo no momento em que você percebeu que ela estava precisando dessas, dessas orientações e desse carinho, vamos dizer assim. Isso é uma coisa que é interessante a gente pontuar, que muitas vezes a gente para pensar sobre um assunto específico, como no caso, né, a menstruação, a puberdade, a gente vê que o filho está crescendo e aí cai a ficha, né? Eita, preciso tomar providência, preciso fazer alguma coisa. E é muito salutar quando a gente já tem a oportunidade de se antecipar em relação a tudo isso, né? Porque a gente pensa assim, puberdade é toda essa transformação do corpo que está se preparando, está amadurecendo, principalmente esses hormônios, né? Todos os órgãos os órgãos sexuais. Então, ele se remete automaticamente a este tema da sexualidade
E ele não é um tema que começou nesse momento, né? Quando a gente fala de sexualidade, a gente pode olhar desde o momento que a criança nasce, né? E, nesse sentido, eu posso dizer que, ao longo da minha maturação enquanto ser, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto esposa, né? Mas, principalmente, enquanto mãe, que acorda para a educação, eu não tive consciência sempre desse papel e sobre especificamente esse tema, né? Mas eu tive pessoas na minha vida que me fizeram algumas perguntas e que me fizeram provocações, pequenas contribuições, quando ainda eu tinha apenas o Pedro, mas ficou lá guardado, né? E aí, quando eu comecei a estudar antroposofia e pedagogia Waldorf, o Felipe já era nascido, né? E a Helena, que é a terceira filha, então já é outra mãe, né? Eu brinco que o Pedro teve uma mãe, o Felipe uma segunda mãe, e a Helena uma mãe mais completa, né? E essa é a beleza da gente, quando a gente tem essa coragem de ter mais de um filho, né? Que hoje em dia não é fácil, né? A gente sabe que é um grande desafio ter filho, né? E quanto mais 3 filhos ou mais. E eu fico admirada quando as pessoas têm mais do que 3 filhos, mas 3 filhos é, assim, já um grande presente, né? E a oportunidade da gente ir crescendo e se desenvolvendo, e errando e acertando junto com eles. Então, principalmente quando a Helena nasceu, né, e eu acho que daí tem essa relação da mulher com a mulher, né, que eu acho que é muito forte, né, recentemente eu fiz essa observação retrospectiva até lá minha avó, minha bisavó, e isso é bem forte, né, dessa linhagem feminina, né, mas me vinha uma atenção, né, da minha responsabilidade enquanto mãe para esse momento específico da puberdade. Então, já quando ela nasceu, eu falei assim, nossa, tá. O que não aconteceu com os meninos, embora não tenha menos importância. Claro. Uma importância muito grande. E hoje, cada vez mais, a gente precisa ter consciência desse papel do educar sobre estes assuntos da puberdade e o que se desdobra disso, né? Claro. Mas que eu tinha combinado com o André que ele conversaria sobre essas questões da puberdade e essas descobertas do próprio corpo e como o menino se porta e etc e tal, que ele faria isso com o Pedro e com o Felipe. E quando a Helena nasceu, eu falei assim, pronto, agora eu tenho também a minha bola, né? A minha bola da vez. E aí é muito interessante que a antroposofia me trouxe um chão muito grande. Claro que pela pedagogia Waldorf, né? A pedagogia Waldorf, eu falo assim, é muito... Quando você fala assim, né? Como que cada um encontra, né? O caminho para conversar, né? É muito importante que cada um encontre primeiro 2 coisas. Lembrar-se como é que foi consigo mesmo, né? Fazer essa retrospectiva. Então, seja o homem ou seja a mulher, como é que foi a mulher? Como é que foi quando eu sangrei a primeira vez, né? E o homem tentar se lembrar como é que foi quando eu tive a minha primeira poluição, né? Ou a semenarca, né? E aí, a partir disso, olhar para a base daquilo que se acredita como educação, né? Então, assim, o que é a base da minha vida, da minha postura diante do mundo e do ser humano, né? E aí, quando a gente olha para essas bases, né? Tanto lembrar-se quem eu sou, porque lembrar-se quem eu sou é uma base, né? Também. Claro. Lembrar e olhar
para aquilo que a gente acredita como conduta na vida, né? Então, a gente começa a se abrir e ter insights, né? É uma questão, assim, da gente se abrir para dentro de nós mesmos. E aí, uma terceira coisa que não é menos importante, mas ela talvez não seja a nossa base, né? Ela é algo que cria uma ponte, né? Daí já é o criar uma ponte. É olhar para essa criança. Porque talvez se eu tivesse todas, né, os 3 filhos fossem todas mulheres, eu já vejo entre o Felipe e o Pedro, que são 2 meninos, eles têm comportamentos, né, totalmente diferentes, né? Então, porque um é mais melancólico, o outro é mais fleumático, a Helena é um pouco mais sanguínea, todos eles têm um pouquinho de melancólico, que são como a gente enxerga o comportamento deles. Eu uso essas nomenclaturas, né, da antroposofia, que não é só da antroposofia, mas que me dá esse reconhecimento de quem é essa criança. Então, de que maneira eu me expresso, que a Helena vai estar mais atenta e que talvez o Felipe nem fale, que mãe? Claro. Né? Então, a gente precisa aprender a criar essa comunicação para cada criança específica. Então, essa ponte, ela vai acontecer porque eu estou olhando especificamente para aquele filho. Né? Então, eu vou olhar para a Helena e vou perguntar o que a Helena precisa. Exatamente. O que é válido para ela, talvez não seja válido para outra menina. Né? Porque é uma necessidade dela olhar essa individualidade. Então, agora, conhecendo quem eu sou, conhecendo a minha individualidade, percebe que é um caminho de autoeducação, de autopercepção? Aí eu posso olhar e fazer o exercício de encontrar o que é daquela criança. E perceber, então, nesse caminho, nesta ponte, o que é que aquela criança específica precisa. Né? Sem querer te cortar, mas é muito interessante esse teu exemplo da ponte, né? Você reconhece o que aquela criança precisa, aquela criança única, com as suas sensibilidades, necessidades, e você admite em você quais são as suas próprias crenças individuais. Porque mais do que discursos prontos, né, as crianças acham que elas precisam sentir essa nossa essência. Sem dúvida nenhuma. E é o reflexo dessa nossa essência que vai realmente fazer a construção dessa criança, né? E eu acho que quando a gente consegue criar essa ponte, como você disse, esse equilíbrio, o resultado só pode ser transformador, né, Viviane? Sem dúvida, é transformador e formador, mais do que transformador, é transformador para nós, adultos. E para as crianças, para os jovens, ele é formador, que depois, no futuro, ele pode transformar, né? Então, isso é muito, muito rico.